E aí meninas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui dar mais uma dica, sou Marcelo Russo, micropigmentador e espero que eu te ajude mais uma vez. Vamos falar sobre colorimetria? Então nós trabalhamos com as cores de castanho variadas, tipo castanho claro, médio, escuro, escuro intenso. Algumas marcas têm o nome aí de marrom café, enfim, tem uma infinidade de marcas e uma infinidade de cores, mas nós trabalhamos com marrom, trabalhamos com castanho, é só isso que nós fazemos. Castanhos são de base marrom. E como é formado o castanho? Se você não viu ainda em outros vídeos que eu falei, então vamos repetir, vamos falar agora, já que você não assistiu os meus vídeos. Então olha só, o marrom é formado basicamente de 3 cores. Então nós temos para a formação do nosso marrom a cor preta, a cor vermelha e a cor amarela. Quando eu misturo essas 3 cores em uma determinada proporção de cada uma, eu consigo então chegar no marrom. Colocando mais ou menos de cada cor, eu consigo fazer desde o castanho mais clarinho para atender aquela cliente loirinha com pelo super branquinho, até um marrom super intenso para eu atender uma negra. Então, mas tudo isso é formado de marrom, preto, vermelho e amarelo. Agora, entendendo um pouquinho sobre isso, eu consigo saber o porquê uma sobrancelha, depois que eu fiz ela, depois de um determinado tempo, fica vermelha, por exemplo. Você já teve alguma cliente que chegou aí para você com uma sobrancelha vermelha, alaranjada, cor de rosa? Por que isso acontece, Marcelo? Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós temos essas 3 cores na formação do meu castanho, do meu marrom. Acontece que são cores diferentes que a fábrica misturou. Pigmentos diferentes, matéria-prima diferente, foram misturadas. Cada uma dessas cores reagem de uma certa maneira à incidência da luz solar, da luz branca que você tem aí no seu estúdio, da luz do seu celular, da luz do seu computador. Enfim, da luz que a sua cliente expõe à sobrancelha dela. Cada uma reage de uma maneira, cada cor dessa reage de uma maneira. E conforme a incidência de luz vai sendo mais intensa, essas moléculas vão sendo quebradas e esse pigmento vai sendo eliminado pelo organismo. Se eu escolho uma cor que tem só um pouquinho de preto, só um pouquinho de amarelo, a luz vai incidindo, vai quebrando essas moléculas, o organismo da cliente vai eliminando essas moléculas, vai sobrando uma maior quantidade de vermelho. Então, dependendo da cor que você colocou na sua cliente, essa cor vai ter uma degradação. Então, isso é chamado de degradação. Quando as moléculas vão sendo quebradas e você entende por desbotou a cor da sobrancelha. Nossa, o cliente voltou e estava tudo desbotado. Ok, sobra a tinta que tinha em maior quantidade ou, dependendo, sobra a tinta que teve um peso molecular maior, falando mais tecnicamente, e que ela não foi tão degradada assim. Em alguns casos vai voltar uma sobrancelha avermelhada. Como que eu corrijo isso? Então eu vou resumir para você, tá? Então isso é só um resumo. Você tem as 3 cores para formar o marrom e de repente sobrou só o vermelho na sobrancelha da minha cliente. Quais eram as 2 cores que eu falei que nós tínhamos também que ter? Ainda está faltando o preto e o amarelo. Essas cores desbotaram, degradaram, elas foram quebradas, essas moléculas, e eliminadas pelo organismo. Quando eu devolvo para a sobrancelha avermelhada a cor preta com o amarelo que está faltando, eu consigo trazer de volta o equilíbrio das 3 cores e transformar essa sobrancelha em marrom novamente. Onde eu encontro o preto e o amarelo para devolver a sobrancelha da minha cliente? A sua marca de tinta te manda uma cor chamada verde, pH esverdeado, oliva, Alasca. Então, conforme a marca que você usa tem um nome, mas quando nós colocamos o verde numa sobrancelha avermelhada, isso é chamado de um processo de neutralização. Eu devolvo o equilíbrio para essa cor, isso volta para o marrom. Isso acontece com uma sobrancelha azulada, com uma sobrancelha preta, com uma sobrancelha cinza, quando você coloca o laranja, e aí você devolveu o amarelo e o vermelho que estava faltando. Então, isso é só para você entender como funciona o processo de degradação. O marrom é formado de 3 cores.
quando existe o desequilíbrio pela degradação da luz, então essa cor vai ter nós chamamos de resíduo. Então ela vai ter um resíduo de uma determinada tonalidade, que pode ser, aí você identifica agora que chega às suas clientes assim, ó, sobrancelha preta, sobrancelha cinza, verde, azul, laranja, rosa, vermelho, são todas as cores que podem chegar no seu estúdio. Entendendo a formação das cores, eu sei qual cor devolver para dar o equilíbrio. Isso é só um resumo que eu consigo te passar em 5 minutinhos de vídeo. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!